Isso. Amor sem confronto ainda é amor? Amor sem confronto? Ai, Jesus. O amor de Jesus foi confrontado o tempo todo, né? As pessoas acham, eu vou dizer uma frase minha, tá? Eu costumo dizer. Eu digo que o amor, ele tem 45 centímetros. A distância entre o amor e a paixão. Vai perguntar por que não? Por quê? Que medida é essa? Eu já ia falar uau, né? Porque é tão pertinho, né? É. O amor e a paixão. É a medida A medida. de um braço, que é a distância do coração para a cabeça. Uau. O amor, ele começa no raciocínio, não na emoção. É razão. Entendeu? O amor é razão. O amor, ele começa na razão. Quem é essa pessoa? O que ela tem a ver comigo? Ela quer as mesmas coisas que eu quero? Ela professa a mesma fé? Ela quer chegar no mesmo lugar aonde eu quero chegar? Ela tem os mesmos projetos que eu? Porque na Bíblia, toda vez que você encontra a palavra sonho nesse sentido, não é sonho, é projeto. Porque a palavra sonho na Bíblia, ela é igual, é a mesma palavra no original. Sonho, revelação e visão. No Antigo Testamento, é a mesma palavra para as três coisas. Então, você vê, e Jacó dormindo teve uma visão. Aí no final você vai ir despertado Jacó do seu sonho, na mesma passagem. Se era visão, como é que era sonho? É porque no hebraico é a mesma palavra para sonho, visão e revelação. Mas quando fala em sonho no sentido de projetar, a palavra ali não é o sonho da revelação e da visão, a palavra é projeto. Uau. Por isso é muito interessante para você que diz que crê em Jesus Cristo, estude hebraico, estude grego, é importante para a sua vida, para a sua fé. Então, quando você projeta, é diferente. Então, assim, eu estou sonhando com aquela pessoa maravilhosa. Tudo bem, sonho é igual a castelo de areia. Mas e o seu projeto? Muita gente erra porque sonha e não projeta. Então, quando você sonha, você só se liga no coração. Aí é bonito, tem uma voz linda, você se encanta. Mas quando você projeta, não quer dizer que você não vai ter emoção. Não quer dizer que você não vai se apaixonar pela aparência. Isso vai acontecer depois. Já dizia diz um ditado dos árabes, que beleza não põe mesa. Muita gente se apaixona pela beleza, e aí vem o outro ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Às vezes se apaixona por uma pessoa linda, maravilhosa e oca. E às vezes você conhece a pessoa não é tão linda, não é tão maravilhosa, mas você começa a ver que aquela pessoa tem conteúdo. E aí você começa a achar aquela pessoa bonita. E aí, o que vai acontecer com o amor? O amor não é um sentimento repentino. O amor é um sentimento que é construído. E aí você começa a ser confrontado. De que maneira? O amor é fortalecido com as fases que ele passa. Já começa a primeira fase que muita gente não resiste e por isso se facilitou, inclusive, o processo de divórcio em cartório. O homem vem com uma criação, a mulher vem com outra criação, aí chega no primeiro ano, você está achando que tudo vai ser maravilhoso, a lua de mel, e você descobre que é uma lua de fel. Verdade. Né? Porque a convivência não é fácil. Você pensava que... E você precisa estudar a identidade do homem e a identidade mulher. Independente da criação que um recebeu e outro recebeu, existe a identidade masculina e a identidade feminina. Falando de um casal nos termos bíblicos. O que um tem e o que o outro tem? Tem coisas... Você pode ter sido criado na melhor família do mundo, a mulher pode ter sido criada na melhor família do mundo, mas ela tem coisas que é própria do comportamento feminino e o homem tem coisas próprias do comportamento masculino. E você vai ter esse confronto e você vai ter que aprender a conviver com isso.
E a Bíblia vai falar sobre isso. Mas a paixão não sempre vem primeiro? Nem sempre. Porque a paixão faz muitas pessoas se entregarem antes, viverem coisas antes do tempo. Quando você não tem essa orientação que hoje está sendo passada aqui, talvez, porque isso é que o mundo prega. E isso é que o mundo mostra para você. O mundo que eu falo, eu não estou falando mundo mundano, eu estou falando mundo no sentido geral. Sim. Porque até na igreja a gente vê isso. Ah, aquele rapaz ali, ele canta tão bem, ele toca tão bonito, ele prega tão bem. Mas aí eu vou falar o outro ditado: quem vê cara não vê coração. Né? Então, ao longo da minha caminhada, eu vi muita gente com essa aparência de bênção ser uma maldição na vida do outro, tanto homem quanto mulher. Porque qual que é a essência? Qual que é a educação? Qual que é a formação que aquela pessoa tem? Qual é a experiência? Então, muita gente nessa paixão, eu vou dizer outra palavra com essa paixão, começa na pegação. E nessa pegação, não tem visão. Vai ficar tudo combinadinho, rimando. Eita! Entendeu? Eu costumo dizer, eu e meu esposo trabalhamos com encontros de casais. Aliás, amor, um beijo pra você. Tudo isso aqui, gente, é ele. Uma mulher feliz, ela é abençoada. Uma mulher feliz, ela é realizada. Uma mulher que tem apoio, ela se sente bem para fazer a obra de Deus e para poder fazer aquilo que Deus chama, porque não há disputa a bênção na casa e a bênção no lar. Então, quando uma pessoa ela encontra, eu ia falar alguma coisa que acabei me fugindo, que foi mandar o beijo, até perdi aqui o rumo. É o amor verdadeiro, né? É o amor, meu Deus, são 30 e... A gente está indo para 36 anos juntos. Glória a Deus. Né? Então, isso é uma bênção muito grande. Mas eu ia falando... Bom, daqui a pouco eu me acho aqui onde eu estava, mas o que eu ia dizer é o seguinte: as pessoas, elas não se incomodam ou não se preocupam em conhecer umas às outras. A gente percebe, por exemplo, que os jovens na igreja, às vezes, eles são criados juntos. Né? É muito comum isso, você vê as pessoas são criadas juntas na igreja. Então, porque uma família conhece a outra família e todo mundo foi criado junto, você diz, eu vou casar porque eu conheço a família dele, conheço a família dela muito bem. Você está convivendo, mas você precisa entender quem é aquela outra pessoa. O que ela quer de verdade? E para fazer isso existe um caminho, né? Tipo, na minha visão, um namoro é para conhecer, um namoro cristão. Perfeito. E eu acredito que um namoro também, vamos colocar assim, mundano, mas do mundo mais avançado, também precisa ser para conhecer e não se doar, né? Não dê o mel antes do tempo. Perfeitamente. Eu vou dizer para você um ditado que eu acho vulgar, ele é horroroso. Ele é horroroso, grosseiro, mas ele expressa bem a verdade. Se a pessoa tem o leite, para que vai querer comprar a vaca? Uau! Você tem o tocinho, para que você vai querer o porco? Eu acho esse ditado horroroso, mas ele expressa muito bem o comportamento dos namoros hoje em dia. A pessoa não tem... E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Pessoas que trabalham em defensoria pública, que tem tal, você vê os índices gritantes dos casos de família. Por que você está... eu estou chegando aqui porque é o seguinte, eu comecei a namorar, no início tudo era flores, aí a gente casou, a gente se ajuntou, aí tivemos incompatibilidade de gênios. E aí, o que é isso? É porque é assim... relacionou, pegou, tudo maravilhoso. Sentou para conversar e... Olha, minha sogra me contava um provérbio, que em árabe as histórias, elas rimam, né? Então, ela dizia o seguinte, um rapaz namorava uma moça, todo dia ele chegava com ela, ele chegava para ela com um presentinho. E aí dizia para ela, olha, eu trouxe um presentinho para você.
Aí ela, ai, que maravilha, adorei esse presente e tal, e pegava o presente. Aí, seja bem-vindo. Aí se casaram. Quando se casaram, ele continuou dando os presentinhos para ela. Um belo dia, ele ficou desempregado e não pôde chegar em casa com presente. E aí, quando ela foi procurar na mão dele, olhou para a mão, não tinha presente, aí ela olhou para ele e falou assim: você é cego? De um olho. Aí ele disse: sou cego de um olho desde criança. Ela nunca tinha olhado para o olho dele. Uau. Nesse caso, essa história era a pessoa que gosta da outra por interesse. Mas, às vezes, uma gosta para a outra, como dizem hoje, é pele. Aí é atração, aí é um talento. Mas, dentro de casa, não tem talento, não tem atração. Dentro de casa é o dia a dia, dentro de casa é a convivência, é você sem máscara. Não dá para manter a máscara o tempo inteiro. Esse cenário é até onde a pessoa serve, né? Exatamente.